Boa noite para os alunos e professores que estão aqui conosco nesta noite. Que alegria poder receber. É uma semana que ainda praticamente não começou, ela começa amanhã para a maioria dos trabalhadores. Então, está uma loucura essas estradas, com todo mundo voltando para chegar em suas casas e descansarem. Para você que vai acessar agora domingo de manhã, seja muito bem-vindo à nossa live. É uma alegria muito grande receber você para estudar a palavra de Deus. E hoje, esta live é uma live muito importante, porque ela vai trabalhar sobre uma coisa que a gente nem acredita: a disciplina e seus benefícios. Existem benefícios na disciplina? É isso que nós vamos estudar. Então vem conosco, vamos estudar. E olá para você que está acessando qualquer dia da semana, em qualquer parte. É muito bom saber que você escolheu estar conosco, crescendo um pouco na palavra de Deus. Sempre tenho dito ao pastor Cristiano que a coisa que eu mais gosto é ministrar estudo da palavra de Deus. Se eu fizesse isso todos os dias, todas as horas, eu acho que eu nunca me cansaria. É bem verdade que a minha esposa sabe que cada 2 estudos eu tenho que trocar a camisa, porque fica completamente molhado, mesmo tendo o ventilador em cima de mim. Há um desgaste natural, mas é um desgaste que gera muito prazer. Estudar a palavra de Deus é a maior bênção que você tem para a sua vida. Você vai compreender aquilo que Deus espera que aconteça na sua maneira de viver. Então, vamos pedir a Ele sabedoria para entender o que Ele está propondo para nós? Feche os seus olhos e vamos orar. Ó Pai, eu te louvo e agradeço por tua bênção. Eu te louvo e agradeço porque a tua palavra, ela é viva e ela traz os assuntos que o teu Espírito aprofunda na nossa maneira de viver, e à medida que nós colocamos em prática estes ensinamentos, eles se tornam ricos para nós. Muito obrigado, ó Pai, porque temos esse privilégio de estudar a palavra tua e não só isso, como divulgar o estudo que estamos fazendo da tua palavra. Abençoa a cada pessoa que tiver o contato com essa live, para que possa crescer e ser abençoado pelo conhecimento da palavra. Em nome de Jesus, amém. Há uma expressão que está nesse texto, que nós vamos estudar. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus, e nós vamos estar estudando do capítulo 12. E hoje nós vamos do capítulo 12, do 1 ao 13. Então, é isso que nós vamos estar estudando. Mas eu gostaria que você voltasse a sua mente para a expressão que está no versículo B, no versículo do capítulo, versículo 11 do capítulo 12 de Hebreus. Hebreus 12, verso 11. Ele vai dizer exatamente isso, mas eu gostaria que fosse lido somente a parte A deste versículo. Um aluno pode abrir o seu microfone e ler este 11A. Hebreus capítulo 12, versículo 11, primeira Parte A. parte Isso. A, diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Muito bem. Esta é a expressão que eu quero que você agora participe falando. Enedina, começo por ti. Abra o seu microfone. Na sua ótica, por que gera tristeza a disciplina? Porque no momento que a gente é repreendida, às vezes a gente recebe aquilo e, mas eu fiz certo, então a gente quer justificar.
Então, a gente fica triste e pode ser também a gente chega à conclusão de que realmente a gente está errado, não é isso? E a gente então volta-se para Deus, pedindo a Ele o perdão, né? E voltar, né? Não continuar fazendo coisa errada. Ok, muito obrigado. Irmã Emilce, a mesma pergunta para a irmã. A questão é que nós acabamos sendo surpreendidos pelo nosso erro. E aí, consequentemente, vem a disciplina. Pastor Cristiano, por favor. Porque dói. Disciplina dói. Dói você saber que você está errado e dói você ser disciplinado, seja qualquer tipo de disciplina que for. Então, ela acaba inicialmente produzindo tristeza, saber que, imagine se você está caminhando por um longo caminho, uma jornada já de muito tempo, e você descobre que, de repente, essa jornada toda que você trilhou estava errada. O seu princípio que você tinha, o seu conceito que você tinha estava errado. Então, isso já é dolorido. Agora, você ainda receber uma disciplina por conta disso é mais dolorido ainda. Então, por isso que inicialmente gera tristeza. Muito bem. Agora, qual é o erro clássico que pais, e aí somos nós, mas não você, que você percebe que pais, quando geram a disciplina, acontece em suas vidas? Abra o seu microfone e participe. Tristeza. O pai corrige, ou seja, ele gera disciplina, mas fica triste. Existe também um pouco da frustração. Não era o que o pai desejava, né? Essa tristeza vem justamente dessa frustração. Então, não era aquilo que ele gostaria que tivesse acontecido, né? Então, eu imagino que seja algo um sentimento que passa no coração dos pais. Muito bem. Vocês me deram material para eu me divertir a aula toda. E vou poder fazer isso com muita alegria. Você percebeu que eu estou fazendo maior bagunça no texto. E hoje eu vou fazer muita bagunça nesse texto. Se quem viu o meu roteiro está todo organizadinho. Mas já comecei lá embaixo e agora vou começar a fazer coisas no meio, depois vou chegar ali. E gostaria que lesse só a parte A de Hebreus 12:6. Pois o Senhor disciplina a quem ama. Opa! O que foi que aconteceu aí? O que foi mesmo que o Senhor disse? Que ele disciplina porque ele ama? A quem ele ama. A quem ele ama? Então, se ele me ama e eu sei que eu sou amado por Deus, ele me disciplina. Então, disciplina é um ato de amor? Mas se disciplina é um ato de amor, por que dói? Se disciplina é um ato de amor, por que ficamos tristes? Se disciplina é um ato de amor, por que nos frustramos? Eu disse que eu ia brincar com tudo que vocês falaram. Se é um ato de amor, a gente vai ter que extrair da disciplina algo que lá na frente nós vamos entender. Eu não troco uma correção
porque eu sei o fruto que vai gerar esta correção. E ele vai terminar esse estudo dizendo que a disciplina vai gerar um eterno peso de glória. E isso é fantástico. Então, o que eu gostaria é que a gente, quando ouvisse a palavra disciplina, a gente olhasse para esta palavra como: que bênção! Vou demonstrar uma nova maneira de amar. Uma nova maneira mais intensa. E, queridos irmãos, a primeira pergunta quando você vai exortar alguém é essa: o quanto você ama esta pessoa? Se eu não amo essa pessoa, eu não posso exortar. Porque a exortação é uma disciplina. E ela só pode ser feita se eu amo. Aí a gente percebe como as coisas acontecem erradas no meio dos filhos de Deus. A gente não vê a oportunidade de pegar o irmão no erro para acertar as questões com a vida dele. Então é muito importante você ter em mente que Deus está trabalhando na nossa vida sobre isso. Pastor Cristiano deu o estudo e ele usou esse texto, e eu vou pedir, já que quando ele falou eu dei uma resposta, e essa resposta ele me ensinou algo muito importante. E eu quero que a gente comece esta lição com esta explicação. Eu disse agora, nós vamos começar a lição com esta explicação. Então vamos lá, Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ok, pastor Cristiano, pode explicar. Muito bem, queridos. A gente deu uma palhinha na aula passada, mas caso você tenha perdido, e principalmente no final da aula, você vai ter aí de novo essa informação. O que é esta grande nuvem de testemunhas que ele está se referindo? Ele está se referindo às testemunhas do passado, em especial ali do Antigo Testamento, que foram citadas no capítulo 11. Então, se você perdeu alguma coisa, releia todo o capítulo 11 e você vai ver ali quais eram Abel, Noé, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e vários outros ali que ele vai citando com o tempo. E estas testemunhas, elas viveram por meio da fé. Então, o que o autor fala no capítulo 11? Que a vida do cristão é uma vida vivida na fé. Uma fé em que você não só acredita, mas você obedece a este Deus a quem você crê, porque isso é demonstração de fé. E aí ele está dizendo agora o seguinte, olha, uma vez que você tem você está rodeado desses vários exemplos de obediência pela fé, tá? Então é disso que ele está falando nessa primeira parte do versículo 1. Agora, então, livre-se de tudo que atrapalha a sua fé, de tudo que traz o pecado para a tua vida, e agora corra com insistência, com continuidade, que é a perseverança, a corrida que nos é proposta, que é a corrida da fé. Então, é isso que ele está falando sobre essa grande nuvem de testemunha. Pega o exemplo de todos esses homens e mulheres que você leu no capítulo 11, traz para a sua vida e viva
a partir destes parâmetros, destes critérios. É isso que ele está colocando aqui. Mas eu não vou entrar no versículo de número 2, que eu vou deixar para o pastor Salovi fazer ali, porque há um elemento principal da nossa fé. É isso aí, pastor. Muito obrigado, pastor Cristiano. E aí ele dá sequência nesta parte do versículo 1, dizendo: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Queridos, livremo-nos de tudo que nos atrapalha não são coisas ruins só, não. Amar a sua esposa, no meu caso, acima de Deus, me atrapalha. Amar meus filhos acima de Deus, atrapalha. E não é errado amar, mas atrapalha. Porque o amor está determinado da seguinte forma: ame a Deus sobre todas as coisas. Se ame, e ame com esse amor que você se ama, ame ao seu próximo. Esta é a ordem do exercício do amor. E se ela é invertida, ela atrapalha. Tem pessoas que amam o seu filho sacrificialmente. O que vai acontecer lá na frente, quando esse filho demonstra sua ingratidão? Eu fiz tudo por você e agora você está fazendo assim? Se você fez por amor, não existe fatura a ser paga à frente. Você fez por amor e você já recebeu a recompensa por ter amado a todo o tempo. E é isso que a gente precisa ter em mente. Nós não temos uma corrente que nos prende e só seremos libertados a partir do momento que essa pessoa que nos ama decidir libertar. Não é assim que funciona. Então é muito importante que nós tenhamos isso na nossa mente e comecemos a entender. Outra coisa que a livremos de tudo que nos atrapalha, Deus nos deu uma bênção, nos deu uma casa na praia. Que coisa boa! Mas se eu coloco a casa na praia em primeiro lugar, eu deixo de estar na casa do Senhor. Todo final de semana eu vou para a praia. E aí, isto atrapalha. Outra coisa boa, acabei de comprar um carro zero. Todo final de semana eu vou programar uma viagem. Também atrapalha, porque você perde a comunhão com os seus irmãos, perde a comunhão de você fazer a tua igreja crescer, porque você é um elemento fundamental na vida da igreja. Todos nós somos membros no corpo. E quero te dizer uma coisa: quando você falta esse membro. Ninguém substitui você. E isto atrapalha o crescimento. Certa vez, meu pai fez uma campanha. E o que ele fez? Ele fez o painel da igreja, a fachada da igreja, numa construção de como se fosse um outdoor muito grande que ficou dentro da igreja. E cada pessoa que chegava era colada a figura que ele tinha recebido, respectiva na sua casa. Então ele veio à igreja, a sua figura era colada. A primeira semana, o primeiro culto, era uma igreja dos ares. Ninguém que estava com a peça da parte do alicerce e da base da igreja foi na igreja. Só tinha membros esburacados em cada lugar. Passou-se 6 meses
E a igreja não tinha atingido a sua totalidade de pessoas participando ou indo em um culto. E para a coisa mais triste desta campanha, sabe o que aconteceu? Faltou o irmão, mais de 6 meses, que estava com a letra B. Então, estava só assim escrito: Primeira Igreja Atista, não vou falar o nome dela, né? Primeira Igreja Atista e o nome da cidade que era esta igreja, a primeira. Meu pai ficou desesperado que esse nome, a letra B não aparecia, não aparecia, não aparecia. E aí foi feita uma pesquisa quem teria recebido esta letra B. Descobriram e foram até a casa desse irmão. Meu irmão, faz 7 meses que o irmão não está indo à igreja. Como isso é possível? O irmão não recebeu uma carta assim, assim, assim? Recebi, está aqui, ó. E aqui não está falando que estamos esperando que você vá à igreja e leve esta carta para que a sua representação seja colocada no banner. Está faltando só o irmão e a gente quer completar a nossa campanha. E aí ele foi na igreja. E para surpresa era a letra B. A igreja fez festa, mas aquele irmão sentiu como ele agiu todos esses 7 meses, atrapalhou a comunhão não participando. Então, quando você não prioriza Deus, quando você não prioriza a, a, a igreja, você vai pôr várias coisas boas que atrapalham. Mas, pastor, por que o senhor não falou do pecado? É que o pecado vem logo depois. E aí ele vai dizer uma segunda parte, e do pecado que nos envolve. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao pastor Cristiano. Uma linda salada de beterraba cozida te envolve, pastor Cristiano? Nem um pouco. Como nem um pouco, pastor? Eu disse uma linda salada de beterraba. Pois é, a salada até pode ser linda, mas o gosto que ela tem não me envolve nem um pouco. Você está vendo? Então, se o pecado fosse beterraba, o pastor Cristiano nunca iria cometer pecado. Você entendeu? Por isso que o pecado não é uma coisa que você tem asco, aversão. Certa vez eu fiz o Cristiano comer a beterraba. Esse menino quase que me pôs a comida para fora e eu disse: engole essa comida. Porque se pôr para fora, vai comer a comida que você deixou sair pela boca. Aí ele segurou o queixo dele e falou: você não vai sair de jeito nenhum, porque deve ser muito pior a comida se sair depois. Porque a gente tem um dilema na nossa casa. Infelizmente, isso não está sendo seguido pela maioria das famílias. Tudo que vem à mesa é para se comer. Participamos de um culto não, de um almoço na casa do Isaías, e o Cristiano estava lá. Eu só não lembro o nome do filho. Era o Leandro, o caçula. O Leandro foi designado para fazer a oração. E ele foi fazendo a oração e foi citando cada item que estava na mesa. Eu falei: esse menino não pode ter tanto memória assim do que está em cima da mesa. Aí ele estava usando a técnica de vigiar e orar. Então ele tapou um olho e com o outro ele ia olhando tudo que estava na mesa e ia falando e agradecendo por cada item que estava na mesa. Mas chegou num determinado momento que tinha um dos itens que ele não gostava, eu só não lembro qual era. E aí ele disse: por esse daqui eu não quero agradecer não, papai do céu, porque eu não gosto disso, né? Então, a gente tem que entender que o pecado não é uma coisa ruim.
é uma coisa muito boa. E Satanás sabe como usar esta coisa boa. O que é ruim no pecado são as consequências que ele geram na sua vida. A pessoa vai descobrir? Não. Isso é consequência. Mas o que gera na sua vida, quando você peca, é a sua separação de Deus. Ah, pastor, então eu não estou preocupado. Meu irmão, você não está preocupado quando você se separa de Deus? Pastor, eu mais vivo separado do que em comunhão. Se você vive mais separado do que em comunhão, você não usufrui de uma vida abundante. Você não experimenta a doce presença, a ação da graça de Deus na sua vida. Então, comece a mudar a sua maneira de viver para que você comece a experimentar tudo aquilo que Deus está propondo na sua vida. Então, tenha isto em mente. E aí ele diz: se livre de todas as coisas que atrapalham, se livre do pecado e corra, mas corra de uma forma diferente. Não é dê um pique de 100 metros e resolver o seu problema da vida. Não, ele diz, corra com perseverança a corrida que está proposta. Deus estabeleceu algo para a sua vida. E ele espera que você tenha a atitude que o apóstolo Paulo teve. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se você tem isto na sua mente e no seu coração, você vai completar a carreira que está proposta, ou a corrida que está proposta. E aí ele diz que eu, depois desta corrida, vou receber a justa recompensa que o Senhor propôs para mim e para todos que amam a vinda do Senhor. Você entendeu isto? Então, meu desejo é que você assuma isto que Deus está propondo para a sua maneira de viver. E aí, ele vai agora trabalhar no segundo versículo, e ele diz: onde, em que lugar, de que maneira você está dirigindo sua vida. Tem pessoas que há uma história contada que uma pessoa encontrou não sei quantos botões, não sei quantas moedas, não sei quantos itens, mas tudo que ele foi encontrando na rua, ele foi guardando isso durante a vida dele toda. Coisas pequenas que as pessoas deixam cair. E tudo que foi encontrando, ele foi pegando e guardando. O que aconteceu? Começa a andar encurvado e você vai ter um problema do quê? Desvio de coluna. Você vai ter problema na sua lombar. E você provavelmente vai ter hérnia de disco, você vai ter bico de papagaio, vai ter várias outras artroses que vão surgir, que jamais vai permitir que você faça isso. Ai, ai, estica a coluna. É interessante como a gente senta errado. Dificilmente eu estou sentado nesta posição, com a minha coluna ereta. A grande maioria a gente faz isso. Olha, e repara o que vai acontecer na tela. Ó. Você viu tanto que eu me afundei na cadeira? Mas é assim que eu estou confortável. Não é assim. Assim eu estou ereto. Mas assim eu estou relaxado e torto. E Deus está trabalhando conosco, dizendo, se você está numa postura errada, logo você vai estar com os seus olhos também focado numa postura errada.
Cristiano, quando vem na casa, e tanto eu quanto a Emilce estamos usando o celular, ele sempre diz essa frase: do jeito que vocês estão usando o celular, está prejudicando a saúde de vocês. Ele sempre fala isso. Mas é confortável a maneira como a gente faz e vê estas coisas acontecendo. E aí a gente prefere isto. Mas ele está alertando, ele fez o papel dele. E Deus está agora nos alertando. Ele diz: tendo os olhos fitos em Jesus, estou no versículo 2, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus cumpre a promessa de Deus a toda a humanidade. Ele vem e cumpre o seu papel. Ele se torna o Cordeiro Pascual. Ele se torna a redenção para toda a humanidade que receber o sacrifício que ele fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Então, Deus está trabalhando comigo e com você e está dizendo o seguinte: se Jesus teve alegria em passar por tudo que ele passou, era exatamente porque ele estava me libertando e te libertando. A proposta de Deus era trazer o Cordeiro perfeito para que nenhum outro sacrifício fosse feito. E Jesus veio com alegria. Mesmo na hora que Jesus diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus não estava dizendo: eu não quero morrer. O problema de Jesus não era morrer. O problema de Jesus era não ter em mente que os seus discípulos dariam conta de tudo que ficou para que eles realizassem, porque eles tinham uma fé vacilante. Mas, a partir do momento que Jesus se retira, volta aos céus, eles assumem uma postura completamente diferente. A mensagem que nós recebemos é a mensagem que nós temos que levar à frente. Eu fico muito feliz que quando eu estou tendo esse discipulado, esse estudo bíblico que está começando a acontecer numa maior frequência, individualmente, através de lives, as pessoas têm o poder de esclarecer todo tipo de dúvida que está em cima do texto que nós estamos estudando. E isso é tão bom, porque enquanto eu estou esclarecendo, eu estou aprofundando o meu entendimento daquilo que Deus quer que eu enxergue. Hoje estava ministrando o estudo, hoje eu ministrei 2 estudos da Palavra de Deus, e esse é o terceiro. E então eu estava ministrando isto, e ao estar ministrando, eu mostrei na Bíblia para a pessoa o que eu havia acabado de fazer. Eu estava em Tiago, capítulo 2, e eu disse: olha, no capítulo 2, todos os meus versículos já estão sinalizados. Mas aí, vários deles tinham 2, 3 marcas. E no que tinha 3 marcas, Deus me falou de uma maneira muito profunda, hoje pela manhã. E aí, então, eu fiz uma marca e expliquei o que Deus já havia falado nas outras vezes e o que Deus estava me falando agora. E esta é a parte abençoadora de Deus, que ele nos dá. Sempre todo o encontro com Deus é um encontro desafiador de vivermos algo em novidade de vida. Para isto, Deus nos surpreende com novas revelações.
aprofunda a ideia do entendimento que nós já tínhamos e faz com que nós cheguemos mais próximos dele. Então, sempre vamos experimentar isso. Por isso que Deus está trabalhando conosco, dizendo que Cristo se entregou. Ele não foi crucificado por... Eu não crucifiquei a Cristo, você não crucificou a Cristo. Cristo se entregou alegremente por cada um de nós. E esta é a grande bênção. Pastor, deixei algum detalhe não comentado? Não, pode seguir. Não? Muito bem. No 3, ele diz para nós: pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Quando eu vejo esse texto, há uma cantata que fala sobre quando Cristo está sendo crucificado. E eles colocaram um martelo batendo no prego, mas cada batida deste martelo no prego é como se ele estivesse entrando em nós. É experiência com Deus ou é Deus conosco? Ou nenhuma dessas? Eu estou tentando lembrar o título, eu lembro da música. É aquela que a senhora faz solo, irmã Nilce? Vivo está. Vivo está. Vivo está. Então eu não cheguei nessa música porque hoje eu estou ouvindo a cantata Vivo está. Enquanto estava preparando o estudo, eu estava ouvindo esta cantata e a Emil se estranhou porque eu nunca faço isso, mas hoje eu resolvi estar com fone de ouvido e estudando a Bíblia. E ela chegou aqui: o que você está fazendo agora, né? E eu disse: olha o que eu estou vendo. Percebi que ela estava aqui no escritório. Aí eu falei: olha o que eu estou ouvindo. Aí ela disse: que legal, porque eu tenho som aqui que eu poderia colocar ah, do computador. Ele é, não sei se é estéreo, sei o que ele é, mas ele é muito bom. Mas eu quis ouvir dentro de mim esta cantata, né? E para mim me fez muito bem estar ouvindo isto. Mas o que eu queria dizer para você é que ele fez tudo isto e no final desse versículo ele diz o motivo pelo qual ele fez isto. E ele diz assim: para que vocês não se cansem nem se desanimem. Que a minha morte, o meu sofrimento, encoraje você a viver uma vida de intimidade comigo. Em Campinas, eu adotei uma política quando eu achava que as coisas, eu era muito de muita coisa. Eu estava, segundo o irmão Paulo Rizzi, o diácono da igreja, ele chegou para mim: pastor, o senhor sabe o que o senhor está fazendo com a sua vida, né? Eu falei: não. O senhor pode estar pensando que o senhor pegou a sua vela e acendeu nas duas pontas, né? Mas o senhor fez algo muito pior. O senhor cortou a sua vela no meio e acendeu as 4 pontas. Pastor, o senhor tem programa de TV, o senhor pastoreia 3 igrejas, o senhor pastoreia a nossa igreja, a primeira de Araras e a segunda de Araras. O senhor constrói na segunda de Araras e constrói na nossa igreja. O senhor está esperando que aconteça o quê com o senhor? Em algumas vezes eu me sentia tão cansado, tão cheio de problemas, eu deixava Deus me levar. Certa vez ele me levou na boca do hospital PUC, Milcio Unicamp, PUC.
no hospital da PUC, que ficava perto de casa. Eu fiquei lá vendo na porta do pronto-socorro todos os casos que chegavam. Chegou gente esfaqueada, chegou gente atropelada, chegou gente que levou tiro, chegou gente que estava sangrando, que não sei porquê, gente que sofreu acidente. Foi chegando vários casos, cada um pior do que o outro, crianças sofrendo, um choro constante por grande parte dos pacientes que estavam lá. E Deus traz à minha memória o seguinte: você tem algum desses problemas? E eu disse, não. Que tal, então, você começar a se envolver nesses problemas? Comece a orar por todas estas situações que você viu. Isso fazia com que durante 3, 4, 5 meses eu parasse de olhar para o meu umbigo e começasse a olhar para as situações que estavam na minha volta como oportunidades que Deus me dava para agir. Então, Deus está levando você a não ter fadiga. E sabe que a fadiga é o pior momento de você disciplinar alguém? E tem pais que batem nos filhos quando estão cansados. Quero contar uma historinha do cachorro. O cachorro estava deitado na sala e a mulher se distraiu com o bife em cima da pia e o cachorro foi lá e pegou o bife e comeu. E quando ela olhou para o bife, não estava mais lá, viu que o cachorro estava lambendo o beiço. E ela virou para o cachorro e disse: quando meu marido chegar, você vai ver o que ele vai fazer com você. Ele contou a história para o marido. O marido pegou uma cinta e bateu no cachorro que estava deitado no tapete. O cachorro nunca mais deitou no tapete, mas continuou comendo bife. O que eu quero dizer, se você bate ou disciplina alguém porque você está cansado, você com certeza vai bater errado, vai disciplinar errado. Porque ele fez inúmeras vezes isto. Mas porque você está cansado, você se irritou e você vai e disciplina. Mas nas outras vezes você até achou engraçado, você até se divertiu, você deu risada e tudo mais, e agora, hoje, você disciplina. A gente não disciplina a não ser pelo motivo que Deus disse: eu disciplino porque eu amo você. Então, queridos pais, o maior benefício é demonstrar amor na disciplina. Para se demonstrar amor, a pessoa tem que saber por que ela está sendo disciplinada. Agora há pouco eu fiz uma pausa. Eu dei risada por dentro do rosto da minha esposa e do meu filho, o pastor Cristiano. Eles falaram: não acredito que meu pai esqueceu do que ele ia falar. Não, a pausa foi proposital, para que você pudesse ficar esperando o que eu ia dizer. Eu espero que tenha impactado você. Se você não ama, você não pode exortar e não pode disciplinar. Este é o maior benefício da disciplina. Mas ele continua trabalhando sobre nossas vidas para entendermos nossa postura. E a nossa postura deve ser esta que está no Salmo 1, versículo 1, 2 e 3. Por favor, abra ali e leia para mim, por favor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário,
Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Eu fico encantado com esta última verdade que Deus coloca aqui. Ele diz que esta árvore, plantada à beira da água corrente, não vai passar pelo processo das outras. Você já imaginou uma árvore cheia de frutos com as suas folhas todas em plena vitalidade? Nós tivemos um pé de caqui na casa onde nós moramos alugados. E é interessante que o pé carrega de folhas. Mas quando vem o fruto, todas as folhas caem e só ficam os frutos. E aí fica fácil para qualquer passarinho, a qualquer distância, chegar e falar: lá tem um fruto que eu quero comer. E eles vinham de tudo quanto é lugar, pousava e iam comendo o caqui. E o caqui que tinha lá era um caqui diferente. Você pegava o caqui totalmente verde, mas ele já era totalmente doce e saboroso. Então, era difícil chegar o caqui no tamanho dele, como fruto maduro, como fruto pronto para ser colhido, porque os pássaros vinham e comiam eles antes. Até que nós resolvemos ensacar, e neste ano que nós conseguimos ensacar os caquis, deixamos alguns para eles. Mas assim que nós conseguimos ensacar, então nós conseguimos comer alguns caquis maduros no tamanho certo deles. E Deus está trabalhando conosco dizendo o seguinte: você vai dar o fruto sempre no tempo certo. E as pessoas que olham para você vão ver que você irradia a presença de Deus na sua vida. Tenho ido na Jerusalém em vários momentos de velórios e fui num momento de celebração do entardecer reluzente. E algumas pessoas dizem: pastor, o senhor está tão feliz, está tão sorridente, tão tranquilo. Eu disse: eu não tenho 16 horas de preocupação sobre todas as coisas que estão acontecendo na vida da igreja. Então, eu não tenho esses motivos para não estar tranquilo, feliz e relaxado. Hoje, estou fazendo coisas que eu amo fazer, que eu gosto de fazer, e todos os problemas sérios ficam com o pastor titular da igreja. Eu só entro naqueles problemas que ele diz: eu quero que você me ajude aqui. Fora disso, é tudo dele e eu cuido de tudo aquilo que ele coloca nas minhas mãos para cuidar. E isso é abençoador, porque você faz de uma forma leve, faz de uma forma tranquila. Você está plantando, está lidando com todo tipo de problemas, mas você está vendo que as pessoas seguem o caminho e começa a acontecer o que a Bíblia promete. Tudo que a pessoa, seguindo a orientação de Deus, faz com que ele prospere. Então lembre-se, se a sua escolha é viver debaixo e disciplina, ela não é só corretiva, meus irmãos. A primeira disciplina é de orientação. E você tem que estar mostrando para a pessoa como é importante ela seguir este caminho que Deus está mostrando. E ela, agindo desta maneira, terá a bênção de Deus. Mas vamos ver a disciplina de Deus.
E ele começa agora em Hebreus 12, no versículo 4 e 5. Veja o que ele vai trabalhar conosco. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. A coisa mais difícil de ser aplicado na vida de um cristão é dar graças quando você está sendo corrigido por Deus. Mas Deus diz aqui o que precisa acontecer na sua vida. Não despreze esse momento, porque este momento será algo impactante que vai acontecer na sua vida. Você já parou para imaginar se, como Deus trabalha na minha vida, eu trabalhasse na vida de todas as pessoas que estão à minha volta? Certa vez eu estava falando algo muito sério para algumas pessoas e uma pessoa virou para mim: "Ah, o senhor é um lorde." Eu fiquei sem entender um pouco a frase, mas ele fez questão de completar: "Até a sua chamada de atenção é fina, é simpática." Eu falei: "Não faz muito parte do meu estilo, não." Geralmente, quando eu estou chamando a atenção, eu arregalo os olhos, eu faço algumas outras coisas que eu não gosto de fazer, mas naquele momento eu estava muito centrado naquilo que eu tinha que fazer. Eles não eram subordinados a mim, mas havia uma oportunidade de eu passar a minha experiência para que eles não tropeçassem no mesmo lugar que eu tropecei. E então eu fui falando mansamente, trabalhando com ele, eram pastores mais jovens, e então ele disse: "Eu gostaria de aprender a falar desta maneira e agir, mesmo quando a gente está exortando dessa maneira." Eu disse: "Olha, queridos, eu quero que você entenda que eu não sou assim. E eu quero que você entenda que eu estou sendo assim, porque eu orei muito para poder vir conversar com vocês e trabalhar na vida de vocês. Então, o que eu quero que você entenda é que, antes de trabalhar na disciplina, trabalhe em você mesmo. Peça a Deus que Deus dê sabedoria, que Deus aplique as palavras mais doces, as palavras mais gentis, as palavras com maior sabedoria. E veja agora o que o texto vai trabalhar conosco no livro de Provérbios, no capítulo 3. Eu fiquei encantado com tudo isso que ele está falando sobre a disciplina. E olha o que ele começa a dizer: "Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho, a quem deseja bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riqueza e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é a árvore da vida. A quem abraça, quem ela se apega, será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra,
e por seu entendimento fixou no lugar os céus. Veja como ele está trabalhando em tudo que a disciplina vai provocar e vai concretizar na sua vida. Então, tenha em mente que o Senhor está trabalhando conosco, dizendo: tudo que Deus começa a trabalhar será abençoado. Quando Deus chama a Jeremias, ele manda Jeremias ir ter com o oleiro. Deus precisava trabalhar antes na vida de Jeremias para que depois Jeremias pudesse trabalhar na vida do povo de Israel. E ele está vendo lá o oleiro trabalhar com a massa, mas na hora que ele estava moldando o vaso, não ficou como ele queria. E ele desmancha tudo isso, torna de novo num bolo de massa para poder fazer isto de novo. E aí Deus fala: como a massa está na mão daquele oleiro, eu gostaria que vocês estivessem nas minhas mãos. Hoje, agora, quando nós lemos sobre a disciplina do Senhor, o que ela vai provocar na nossa vida, é pura bênção, meus irmãos. É pura bênção. Eu não quero que você passe por disciplina. Eu gostaria que você passasse como Jó, íntegro, reto, que teme a Deus e desvia-se do mal. Eu gostaria que você fizesse dessa maneira. Eu gostaria que você fizesse como Enoque, que andou com Deus e Deus para si o levou. Eu gostaria que você andasse como os melhores passos de Abraão, que chegou ao ponto de ser chamado amigo de Deus. Os melhores passos de Davi, que foi chamado servo segundo o coração de Deus. Eu gostaria que você pudesse ter uma situação tão lamentável e degradasse a sua vida a ponto de se prostituir, mas que no momento certo você faz a escolha de Raabe. A escolha de Raabe é: eu não suporto mais viver a minha vida. Eu não suporto mais viver nessa cidade. Eu quero conhecer esse Deus de Israel. Sabe o que acontece? Ela e sua família são as únicas pessoas que saem de Jericó com vida. Todos os demais morreram. Ela é a única que vai para o povo de Israel e lá ela se torna um no povo de Israel. Ela vai se tornar parte da descendência da linhagem de Davi até Jesus. Queridos, é reverter vida, é reverter a história, é se tornar uma bênção. Não importa em que momento você esteja da sua vida. Se você perceber o agir de Deus sobre ela, é esta hora que Deus está demonstrando como Ele te ama. Não despreze o agir de Deus sobre sua vida e se coloque diante de Deus para experimentar esta bênção total na sua maneira de viver. E aí ele continua a dizer em Hebreus 12:6, que já foi lido: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho.
Há uma historinha, 2 filhos que se sentem tremendamente desprezados pelo seu pai. Mas o seu pai era cristão. E seu pai demonstrava na disciplina amor. E os 2 filhos tiveram uma conversa muito desafiadora, mas muito esquisita. E os 2 disseram a mesma frase. Sabe qual é a frase? Meu pai não me ama. Um filho era de sangue, o outro filho do coração. O filho de sangue, o pai disciplinava. E o filho de sangue dizia: o meu pai não me ama porque ele me disciplina. O filho do coração dizia: meu pai não me ama porque eu nem sou que drama que esse pai vivia com os seus filhos. Eu acho que muitas das disciplinas que nós passamos a entender quando nós somos pais. Eu tive uma conversa com meu filho sobre isso, mas não como quando ele era meu filho, ali estava debaixo da minha orientação, mas agora que ele já é pai e ele exerce a disciplina. E ele disse como eu valorizo muito das disciplinas que eu recebi. Eu também, eu agradeço muito a Deus, meu pai está com 98 anos, está aqui comigo em casa. Como eu agradeço a Deus pelas disciplinas que meu pai aplicou na minha vida. Porque me ajudaram a ser o que hoje eu sou. Poderia ser muito melhor. Mas esta é a imperfeição que habita em mim. É como Paulo dizendo, o bem que eu quero fazer e esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, me pego constantemente praticando. Mas Deus continua trabalhando conosco e diz em Provérbios 13, 24, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem ama não hesita em discipliná-lo. É lógico que existem inúmeras regras para você exercer uma disciplina corretiva. Não tente aplicar uma disciplina corretiva no meio do shopping. Você poderá ser agredido por pessoas que não sabem nem o que é criar um filho. Mas lembre-se que a maneira de disciplinar é quando chegarmos em casa, nós vamos conversar. Quando você chegar em casa, converse com seu filho, para que ele entendeu que o que ele fez está completamente errado e que isso não pode repetir. E aí o corrija. Provérbios continua a dizer, em Provérbios 23, verso 12, dedique à disciplina o seu coração, os seus ouvidos, a palavra que dão conhecimento. Se você investir tempo nessa disciplina de orientação, vai evitar muito a disciplina da correção. Ouvi, quer dizer, acompanhei o filho do pastor Davi Spiegel, que decidiu falar, pai, por que o senhor não deixa que eu seja a pessoa que vai dar as punições a mim mesmo? Eu já sou quase que adulto, eu tenho que saber o que eu devo fazer e qual será a minha punição. E ele foi colocando todas as coisas que ele tinha que fazer todos os dias e qual era o castigo que ele iria submeter a si se não fizesse.
A maioria das coisas o pastor Davi disse, não, está muito rigoroso nesse ponto, está muito rigoroso nesse ponto, e foi abrandando estas situações. Eu não estou agindo assim com você. Passado um mês, vem o Daniel, que era o filho do pastor Davi Espiga, e diz, ô pai, que tal voltarmos o senhor estar no controle da disciplina? Não está nada legal do jeito que eu propus, não. Tá brincando, eu mais me puno do que eu estou me elogiando, então não está dando certo, não. Mas Deus diz que a disciplina dele vai provocar isto na vida nossa. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Se nós obedecermos a Deus, o coração de Deus ficará alegre conosco. E é isso que a gente precisa entender. Por isso a palavra de Deus diz, e aí eu vou pedir ao pastor Cristiano que leia até o versículo 13, começando do 7. Suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para os filhos, então vocês não são filhos. Não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mas, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Veja, o texto está trabalhando conosco em cima desta situação agora na parte que nós precisamos ter em mente. E ele vai trabalhar dizendo o seguinte, nós vimos já a primeira parte, agora na segunda parte do versículo 11, mas mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela for exercitados. Na outra versão, vai dizer, produz um eterno peso de glória. E isto é bênção da parte de Deus na nossa vida. E quando nós assim vivemos na presença de Deus e usufruímos de tudo aquilo que Ele está propondo para nós, nós precisamos ter em mente que Deus está trabalhando e está dizendo na nossa vida isto. Na versão RC, que é Revista e Corrigida, diz assim, e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E em outra versão vai dizer, produz um eterno peso de glória. O que eu gostaria que você entendesse é que a maior parte do benefício que nós temos na disciplina de Deus é recebermos o seu amor. É entendermos a sua orientação. É observarmos a direção. É interessante que Deus não coloca um mapa na nossa mão, não. Ele chegou e disse para o seu servo, Abrão, e disse simplesmente para ele, sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Senhor, posso fazer uma pergunta?
Quanto de água eu preciso levar? O Senhor proverá. De comida, o Senhor proverá. Roupas, o Senhor proverá. Dinheiro, o Senhor proverá. Eu sou o Deus da provisão. Só vá. E ele e suas mulheres dizem: vamos levar os nossos deuses, e os seus servos levam seus deuses, e Deus disparou. Essa caminhada vai ser entre eu e você. Nenhum outro Deus vai. Deite fora todos os seus deuses. Vocês agora vão aprender a confiar apenas em um Deus. E essa foi a caminhada de Abrão, que se torna Abraão e se torna pai de uma grande multidão de nações. O que eu quero que você entenda é que muitas vezes nós não vamos ver toda a promessa completada. Mas uma coisa você vai ver e vai perceber é que quando estamos vivendo com Deus, caminhando com Ele, e se tivermos que ser disciplinados, seremos, mas nunca devemos desprezar esse momento na nossa vida, porque Ele está novamente nos alinhando a carreira que está proposta para cada um de nós. Amém? Que Deus aplique na sua vida todo esse ensinamento e que você use a disciplina para abençoar sua família, abençoar sua igreja, abençoando seus irmãos. Ame a todos como você ama a Deus em primeiro lugar. Amém. Amém. Obrigado pela aula, pastor. Obrigada. Não esqueça você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe nas nossas redes sociais, deixe seu like, sua curtida. Daqui a pouquinho começa nosso culto de louvor e adoração pela manhã, é a abertura da nossa campanha de missões mundiais, então vem estar conosco. Deus te abençoe, uma boa semana. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Boa noite. Valeu. Boa noite.